Bem-vindo ao canal. Nessa videoaula nós iremos trazer alguns conceitos básicos relacionados à área da óptica. A óptica, que é a área da física que estuda todos os fenômenos relacionados à luz. Então vamos entender alguns conceitos relacionados a esse conteúdo. Vamos lá? Bom, como já havia dito, a óptica é a área da física que estuda todos os fenômenos relacionados à luz. Ela está subdividida em duas outras áreas, a óptica física e a óptica geométrica. A óptica física, ela investiga os fenômenos relacionados à natureza da luz, ou seja, como a luz se forma. Já a óptica geométrica, ela estuda os fenômenos relacionados ao comportamento e à propagação da luz. Nessa videoaula, nós estaremos estudando conceitos relacionados mais à área da óptica geométrica, né, que estuda os fenômenos relacionados ao comportamento da luz e a forma como ela se propaga nos mais diversos ambientes. E o que seria a luz? A luz é uma forma de energia que se propaga por meio de uma onda eletromagnética. Ao interagir com a matéria, ela pode manifestar um comportamento que nós chamamos de comportamento dual, ou seja, uma hora ela se comporta como onda, em outras situações ela pode também se comportar como partícula ou corpúsculo, como nós costumamos dizer. Então, por isso que nós dizemos que ao interagir com a matéria, a luz ela pode manifestar comportamentos ondulatórios ou corpusculares, dependendo da situação. Fontes de luz. Existem dois tipos, não é isso, de fontes de luz, as fontes luminosas ou corpo luminoso, como nós chamamos, que são aqueles corpos que emitem luz própria. São fontes de luz primária, como é o caso das estrelas, como o nosso Sol, não é isso? Uma lâmpada que clareia uma sala, uma lanterna, uma vela acesa, são exemplos de fontes luminosas ou corpos luminosos que são capazes de emitir luz própria. A fonte de luz secundária é aquela que reflete a luz proveniente de outras fontes, ou seja, ela não emite luz própria. É também chamada de corpo iluminado, como acontece com o nosso satélite natural, a Lua. Nós sabemos que a Lua ela não produz luz própria, ela reflete a luz que ela absorve do Sol, né? A nossa estrela, a estrela maior aí do nosso sistema solar, tá bom? Então, o corpo iluminado, ou digamos assim, a fonte secundária de luz, é aquele corpo que não produz luz própria, vai sempre refletir a luz produzido por um corpo luminoso, não é isso? Por fontes luminosas, que são aqueles corpos capazes de emitir luz própria, como é o caso das estrelas. Com relação aos corpos luminosos, eles podem emitir luz das mais diversas formas. Um caso interessante é a chamada luminescência. O que seria a luminescência? É a emissão de luz de um corpo sem que ocorra a emissão de calor, ou seja, vai emitir luz, mas não vai produzir calor. Existem vários tipos de luminescência. Nós iremos caracterizar duas principais, que são a fosforescência e a fluorescência. O que seria a fosforescência? É quando o objeto capta a energia proveniente da luz e passa a emitir luz por tempo prolongado. É como se esse objeto ele adquirisse a capacidade de armazenar a energia luminosa em si, que ele captou de uma outra fonte, mesmo que não esteja sendo iluminado por essa fonte. É o caso de algumas pulseirinhas que as pessoas utilizavam em casas de show, daquelas estrelinhas que a gente usa para decorar painéis ou para decorar o teto dos quartos, né? As estrelinhas são essas aqui que adquirem essa iluminação, né? Essa fosforescência. É o caso, por exemplo, me fugiu o nome agora, gente, dos interruptores, né? Que alguns interruptores, eles são capazes de emitir essa fosforescência também para facilitar a localização deles durante a noite. Então, na fosforescência, o objeto vai captar a energia proveniente da luz e passa a emitir luz por tempo prolongado, mesmo que não esteja sendo iluminado pela fonte, como é o caso dos interruptores, das estrelinhas que decoram o teto de alguns quartos e das pulseirinhas que as pessoas utilizavam
usavam em casas de show. E o outro processo, outro tipo de luminescência é a fluorescência. Na fluorescência, só há emissão de luz enquanto o objeto está sendo iluminado pela fonte. Um exemplo de fluorescência são as lâmpadas fluorescentes que nós utilizamos, né, para clarear as nossas casas. Além das lâmpadas fluorescentes, nós podemos citar também as canetas marca-texto, os esmaltes de unha, o papel sulfite, isso mesmo, o papel sulfite, ele tem essa propriedade, né, de emitir fluorescência quando ele é exposto a uma fonte de luz, tá bom? Então, a luminescência, o corpo emite luz, mas não emite calor. Pode ocorrer por fosforescência, quando o objeto capta energia proveniente da luz e passa a emitir essa luz por um tempo prolongado, mesmo que não esteja sendo iluminado pela fonte. Já a fluorescência só vai ocorrer emissão de luz enquanto o objeto está sendo iluminado pela fonte, como é o caso das lâmpadas fluorescentes. E o outro processo é incandescência, né? Outro tipo de emissão de luz de fonte primária é incandescência, onde a emissão de luz de um corpo, né, vai ocorrer quando esse corpo é submetido a alta temperatura. Então, a incandescência é a emissão de luz por um corpo quando ele está sob alta temperatura, como eu coloquei para vocês. Um exemplo são as lâmpadas incandescentes, que foram as primeiras lâmpadas a serem desenvolvidas. Hoje em dia elas estão praticamente aposentadas, né? Elas emitiam luz porque a eletricidade, ao passar por um fio metálico existente aqui no seu interior, aquecia esse fio metálico de forma que esse metal se tornava incandescente, emitindo a luminosidade aí que clareava os ambientes. Outro exemplo são os metais, né, aquecidos por chamas de maçarico, né, os submetidos a alta temperatura, que eles também passam a emitir luz pelo processo da incandescência. Então, na incandescência, a emissão de luz por um corpo vai acontecer quando ele é submetido a uma alta temperatura. E aí nós temos a classificação das fontes luminosas quanto às suas dimensões, a fonte pontual e a fonte extensa. A fonte pontual de luz é aquela que tem dimensões muito pequenas quando comparadas ao que está sendo iluminado, é também chamada de fonte pontiforme. É o caso, por exemplo, das canetas, né, com a ponteira laser. Que mais? Aquelas pequenas lâmpadas de LED que a gente observa em alguns aparelhos eletrônicos, uma lâmpada vista de longe, um pequeno furinho na cortina pelo qual permite a passagem de luz, são exemplos aí de fontes pontuais, ou seja, aquelas que têm dimensões muito pequenas quando comparadas ao que está sendo iluminado. Já a fonte extensa é aquela que apresenta dimensão considerável em relação ao corpo iluminado. São exemplos de fontes extensas: o Sol, um holofote aceso, né, clareando todo um campo de futebol, por exemplo, uma lanterna iluminando algo, a lâmpada acesa iluminando um quarto, né? São exemplos aí de fonte extensa, né? A qual apresenta uma dimensão considerável em relação ao corpo que está sendo iluminado. Corpos opacos, transparentes e translúcidos. Bom, agora nós temos a classificação dos corpos em relação à propagação da luz. O que seria um corpo opaco? Começando aqui pelo final, a gente tem a imagem do gatinho sendo interrompida, porque ele está atrás de uma parede. A parede é opaca, ou seja, ela não permite a passagem da luz, né? Um corpo opaco não permite que a luz passe por ele, o que vai dificultar a visualização do que está atrás da parede, né? Se fosse assim, seria bacana, a gente poderia enxergar, né? Visão além do alcance, né? Enxergar o que está além da parede, que é um corpo opaco. Opa, voltando aqui. Nós temos também os corpos translúcidos, que são aqueles que são atravessados parcialmente pela luz,
pois parte dela descreve uma trajetória irregular e acaba não chegando ao outro lado, impossibilitando que a visão de objeto seja nítida através desses corpos, como exemplo aqui, né, o box de banheiro translúcido. Eu sei que tem uma pessoa ali, mas eu não sei identificar ao certo todos os contornos faciais dessa pessoa, porque esse vidro é translúcido. Ele permite apenas a passagem parcial da luz. E temos também os corpos transparentes, que são aqueles que permitem, não é isso, que a luz os atravesse completamente, descrevendo trajetórias bem definidas, ou seja, sem que essa luz seja desviada enquanto atravessa o material. Eu consigo ver perfeitamente o que está além desse corpo transparente, como aqui o vidro da janela que permite a visualização de todo o ambiente. Ainda nós temos alguns fenômenos ópticos relacionados à luz. Aqui eu vou trazer apenas os conceitos básicos. Existem diversos tipos de reflexão, de refração da luz, que a gente não vai entrar nesses detalhes, né? O nosso objetivo nessa videoaula é apenas trabalhar os conceitos básicos relacionados à área da óptica. Então, nós temos a reflexão. O que seria a reflexão? É um fenômeno de superfície, ocorre sempre que um feixe de luz encontra uma superfície de separação entre dois meios e retorna ao meio de origem, como o caso, por exemplo, da imagem projetada no espelho, não é isso? A luz que incide sobre nós é refletida para o espelho e retorna para o nosso campo visual, formando as imagens. Então, aí seria um exemplo do fenômeno da reflexão. Ou quando você enxerga um objeto também. A luz incide sobre esse objeto e é refletida para os seus olhos para que você possa aí captar as imagens. O outro exemplo é a refração da luz. O que seria a refração? A refração, ela ocorre quando um feixe de luz é transmitido de um meio transparente para outro meio transparente, sofrendo um desvio em sua trajetória. Por exemplo, é quando a luz passa do ar, por exemplo, da atmosfera para a água. O que você observa aqui? Ó? Quando você pega um copo de água e coloca um objeto mergulhado, como por exemplo uma caneta ou pincel, quando você olha de longe, dá a impressão que esse pincel que está dentro da água ele foi distorcido. Mas o que aconteceu? Nós sabemos que o pincel não se quebrou. Simplesmente a luz, ao atravessar a água, sofreu um desvio, dando para mim uma impressão diferenciada aí do aspecto desse pincel. E devido ao fenômeno da refração, é que a gente pode ter a ilusão de óptica de acreditar que uma piscina é menos funda do que realmente ela é. Então a gente pode cair nessas ciladas, né? Ao observar uma piscina, você acha que é raso devido ao fenômeno da refração, e se não souber nadar, às vezes acaba pagando pato. Tá? Então, na refração, o feixe de luz, quando ele é transmitido de um meio transparente para outro meio transparente, ele sofre um desvio em sua trajetória, como no caso aí do objeto mergulhado na água. E o último fenômeno óptico, a absorção. Ocorre quando um feixe de luz encontra um meio opaco, né? Não tem aquele meio opaco que impede que a luz atravesse ele, não é isso? Para o outro lado, atravesse totalmente. Então, o que vai acontecer? O material opaco, ele absorve a luz, tá bom? Então, é o fenômeno da absorção. Como ele absorve a luz, ele impede que a luz atravesse por ele e impede a nossa visualização do que está além dessa parede. Então, a reflexão, a refração e a absorção são os três principais fenômenos ópticos aí relacionados à natureza da luz. E nós temos a dispersão ou decomposição da luz. A luz visível emitida pelo Sol e por uma lâmpada de incandescência ou até mesmo por uma lâmpada fluorescente, ela é chamada luz branca. Ah, uma pessoa parece amarela. Não, a gente caracteriza tudo como sendo luz branca. A luz branca ela é constituída por radiações de várias cores, ou seja, a partir da dispersão da luz do Sol ao atravessar um prisma de vidro, um prisma, esse triângulozinho aqui feito de vidro, chamado atualmente de prisma de Newton, o cientista Isaac Newton conseguiu explicar um fenômeno natural que há muito deixava as pessoas intrigadas, a formação do arco-íris.
E ele descobriu que o arco-íris se formava a partir do processo da dispersão ou da decomposição da luz branca quando essa luz atravessava aí as gotículas de chuva. Então, as gotículas de água presentes na atmosfera se comportam como um prisma, aonde, à medida que a luz branca vai passando por esse prisma natural, ela vai sendo decomposta aí nas 7 principais cores do arco-íris. Tá? Então, Isaac Newton descobriu que, na verdade, a luz branca é constituída pela soma de todas as cores, né? De todos os espectros luminosos. E aí nós temos aqui, com relação ao fenômeno da luz branca, né, e das diferenciações dos vários tipos de cores, o espectro da luz visível, tá bom? Para os nossos olhos, a luz visível se encontra na onda, nas ondas luminosas que emitem um comprimento de onda em torno de 400 a 700 nanômetros. Nanômetro é uma medida muito pequena, um nanômetro equivale a 1 bilionésimo do metro, tá? Para você ter uma ideia, como se fosse um metro dividido em 1 bilhão de vezes. Então aqui, ó, de 400 a 700 nanômetros, nós temos o espectro da luz visível. Comprimento de onda, eu vou estar trabalhando com vocês na segunda videoaula acerca desse assunto, onde eu vou caracterizar as ondas e todos os elementos que a compõem. Depois, quando essa videoaula estiver disponível, eu vou colocar aqui o link nos comentários para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui, esse é o espectro da luz visível, ou seja, a luz que os nossos olhos conseguem alcançar e visualizar, que é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índico e o violeta, que são justamente as cores aí que refletem o arco-íris, né? À medida que a luz branca passa por um outro meio material, como um prisma de vidro ou por gotículas de água, ela vai sendo decomposta nas 7 principais cores do arco-íris. Então, essas cores fazem parte do espectro da luz visível. Digamos assim, espectros que estão abaixo de 400 nanômetros, como a radiação ultravioleta, raio-x, raios gama, nós não conseguimos enxergar. A mesma coisa com aqueles que estão com um comprimento de onda acima de 700 nanômetros, como a radiação infravermelha, as micro-ondas e as ondas de rádio, também não são perceptíveis pelos nossos olhos, tá? Então, perceptível para os nossos olhos apenas o espectro da luz visível, que varia de 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda, que corresponde aí às cores produzidas a partir da decomposição da luz branca, né? Que são as cores relativas às cores do arco-íris. E por último, para encerrar essa parte da óptica, a formação da cor dos objetos. A cor de um objeto resulta da luz que ele reenvia para os nossos olhos, a qual depende do material de que ele é feito e da cor da luz com que ele está sendo iluminado. Quando ele é iluminado com luz branca, né, o objeto é preto se o material de que é feito absorve todas as cores contidas na luz branca. Nenhuma luz é refletida ou reenviada de volta, então você enxerga o objeto como sendo preto. Uma blusa preta, por exemplo, ela absorve todas as cores contidas na luz branca, ela absorve, ela não reflete nada, ela absorve. Detalhe, como às vezes as ondas transportam energia, é por isso que nos dias quentes, quando você usa uma roupa mais escura, não é isso? Uma roupa preta, você sente mais calor por causa dessa característica do preto, né, de absorver todas as cores contidas na luz branca e não refletir nenhuma delas. Já o objeto é branco se o material de que é feito não absorve qualquer uma das cores contidas na luz branca. Toda a luz é reenviada pelo objeto, é refletida de volta, ou seja, o objeto é branco quando sobre ele incide a luz e ele reflete todas as cores ao mesmo tempo. E aí a impressão visual para mim vai ser a formação da luz branca, né? A coloração branca. Então o objeto branco, ele não absorve as cores, ele reflete todas as cores do arco-íris. E a impressão visual para mim é que o objeto tem a coloração branca. O objeto é vermelho se o material de que ele é feito absorve todas as cores contidas na luz branca, exceto o vermelho, ou seja, ele reflete a cor vermelha. O objeto é azul quando ele absorve todas as cores contidas na luz branca, exceto o azul. E assim sucessivamente. É mais ou menos dessa forma que os nossos olhos conseguem captar aí a luz dos objetos.
Certo, gente? Espero que tenham gostado. Era isso que eu tinha para passar com vocês acerca dos conhecimentos básicos relacionados à área da óptica. Se você gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e participe sempre do nosso canal. Até a próxima!